O Oceano Atlântico é o mais salgado dos 5 principais oceanos, e essa característica interessante é explicada por alguns fatores-chave. Um dos mais significativos é a evaporação, que ocorre frequentemente em suas zonas tropicais e subtropicais quentes. Quando a água evapora, o sal permanece, aumentando o nível de salinidade. Mas isso não é tudo. Grandes rios como o Amazonas e o Congo desaguam no Atlântico, trazendo água doce e minerais que podem se misturar com a água salgada do oceano. Essa interação entre água doce e salgada, junto com as correntes oceânicas, desempenha um papel importante na regulação dos padrões climáticos globais. Compreender a salinidade do Atlântico é importante para os cientistas que estudam as correntes oceânicas e seu impacto no clima, na vida marinha e até nas mudanças climáticas. Portanto, da próxima vez que você pensar nos oceanos, lembre-se da fascinante história do sal do Atlântico. Adivinhe o que realmente impulsiona a construção do Titanic 2. O Titanic II, uma cópia exata do Titanic original, está sendo criado pela empresa Blue Star Line, sob a liderança do empresário australiano Clive Palmer. Inicialmente, esse projeto ambicioso estava previsto para ser lançado em 2022, mas agora espera-se que ele navegue em junho de 2027. É surpreendente como este novo navio combina o estilo clássico do Titanic original com tecnologias modernas para segurança e conforto. Imagine salões luxuosos e escadarias majestosas que lembram o início do século XX, mas com botes, salva-vidas modernos e sistemas de navegação avançados para garantir a segurança dos passageiros. Não é apenas uma homenagem à história, é uma incrível mistura de nostalgia e inovação. O Titanic II busca proporcionar aos convidados uma sensação do passado, enquanto garante uma experiência segura e confortável. Será que este magnífico navio se tornará um museu flutuante ou apenas um cruzeiro de luxo? Uma coisa é certa, muitos aguardam ansiosamente sua grandiosa estreia nas águas. Você não vai acreditar nas habilidades sensoriais do Equidna. O Equidna, um monotremado espinhoso da Austrália, possui habilidades sensoriais extraordinárias que permitem localizar presas escondidas no subsolo. Na ponta do seu focinho, há uma coleção de milhares de eletrosensores que conseguem detectar até os mais fracos campos elétricos emitidos pelos pequenos movimentos musculares de insetos que se movem abaixo da superfície. Essa adaptação única permite que o Equidna funcione como um sistema de radar vivo, focando em formigas, cupins e larvas enterradas sob camadas de terra e folhas. Enquanto cava, esses receptores especializados enviam sinais fortes para o Equidna, guiando-o até sua próxima refeição. Assim que um sinal promissor é detectado, o Equidna usa sua longa língua pegajosa, capturando sua presa desavisada em questão de milissegundos. Ao contrário de muitos predadores que dependem fortemente da visão ou do olfato, essa criatura fascinante evoluiu para prosperar nas paisagens escuras e secas da Austrália, tornando-se um forrageador noturno eficiente. Embora possa parecer desajeitado, as notáveis habilidades alimentares do Equidna mostram as maravilhas da adaptação no reino animal. Como uma precisão tão grande pode vir de um mundo invisível de bioeletricidade? Já pensou por que as Ilhas Lofoten são mágicas? Localizadas acima do Círculo Ártico na Noruega, as Ilhas Lofoten são uma mistura impressionante de natureza e cultura. Conhecidas por suas montanhas imponentes e fiordes profundos, essas ilhas apresentam paisagens que mudam dramaticamente com as estações. No verão, os visitantes aproveitam o fenômeno do sol da meia-noite, onde a luz do dia se prolonga e o crepúsculo ilumina suavemente a paisagem. Essa experiência única proporciona noites encantadoras, repletas de atividades ao ar livre, sob um céu quase perpétuo. Em contraste, o inverno revela sua própria magia, com as deslumbrantes luzes do norte, iluminando a noite, criando um espetáculo de cores que cativa tanto moradores quanto turistas. Mas as Ilhas Lofoten não são apenas vistas deslumbrantes. Elas têm uma rica herança cultural, onde a pesca é fundamental para a vida. Gerações de locais têm se dedicado a essa tradição, dependendo das águas abundantes para seu sustento. Ao passear por charmosas vilas de pescadores, você encontrará vibrantes rorbu, cabines de pescadores, que contam histórias do passado, destacando a profunda conexão das ilhas com o mar. Seja você um pescador ávido, um amante da natureza ou um buscador de aventuras, as Ilhas Lofoten prometem experiências inesquecíveis.
As vacas marinhas são mais incríveis do que você imagina. Os manatis e dugongos, dois gentis gigantes do oceano, são conhecidos por seus movimentos lentos e dieta herbívora, alimentando-se de plantas aquáticas como a grama marinha. Você pode se surpreender ao saber que, apesar de seu tamanho enorme, esses seres têm uma relação evolutiva mais próxima com os elefantes do que com as vacas de verdade. Essa conexão surpreendente destaca a diversidade da vida em nossos oceanos. Ao pastar na grama marinha, manatis e dugongos desempenham um papel importante na manutenção de ecossistemas marinhos saudáveis. Eles ajudam a preservar a saúde das gramíneas marinhas, que servem de habitat para muitas outras espécies marinhas. Sem essas vacas marinhas, as gramíneas podem se deteriorar, afetando não apenas as plantas, mas também os peixes e animais que dependem delas para alimento e abrigo. Além disso, em algumas culturas, esses mamíferos amigáveis são reconhecidos por sua natureza bondosa e até inspiraram esforços de conservação. Portanto, da próxima vez que você estiver na costa, lembre-se de que essas incríveis vacas marinhas estão trabalhando duro para que nossos oceanos prosperem. Quais outros mistérios o oceano pode esconder? Você pode ficar chocado ao descobrir que a Suécia é enorme. Com cerca de 450 mil quilômetros quadrados, a Suécia é o quinto maior país da Europa, encantando tanto amantes da natureza quanto aventureiros. Para entender melhor seu tamanho, isso representa cerca de 4,5% do tamanho de todos os Estados Unidos. A Suécia não só possui vastas terras, mas também uma costa deslumbrante de mais de 3.200 quilômetros, salpicada de milhares de ilhas prontas para serem exploradas. Imagine lagos serenos refletindo o céu, florestas exuberantes cobrindo cerca de 70% do país e infinitas oportunidades para diversão ao ar livre. Fazer trilhas em parques nacionais expansivos ou praticar caiaque em águas cristalinas pode transformar qualquer visita em uma experiência memorável. As paisagens mudam dramaticamente da vida vibrante e agitada em cidades como Estocolmo, a paz da natureza intocada, que se estende até onde a vista alcança. Essa diversidade não só destaca a beleza natural da Suécia, mas também mostra sua rica tapeçaria de vida selvagem e herança cultural. Se você é um explorador ávido, um entusiasta da história, ou apenas está ansioso para aprender sobre culturas únicas, a Suécia realmente tem algo a oferecer para todo tipo de viajante. Sim, você não ouviu errado. Esse comportamento estranho fazia parte de sua personalidade. Calvin Coolidge foi o trizepion do presidente do ZO de 1924 a 1928 e era conhecido por sua natureza tranquila e algumas vezes por hábitos peculiares. Um desses hábitos era que ele gostava de brincar de esconde-esconde, mas não da maneira tradicional. Às vezes ele se escondia debaixo dos móveis em seu escritório, escapando assim de seus seguranças. Embora alguns possam achar isso apenas uma história engraçada, ela revela o espírito brincalhão de Coolidge e sua preferência por momentos de solidão em meio a grandes responsabilidades políticas. Seu pedido peculiar por privacidade destaca que até líderes sérios podem ter um lado divertido. Além disso, esse comportamento divertia seus funcionários, criando uma atmosfera leve em um ambiente geralmente formal da Casa Branca. Então, ele estava apenas buscando um momento de paz ou gostava da emoção da perseguição. Uma coisa é certa, Calvin Coolidge continua sendo uma figura fascinante na história americana. Você acha que sabe como lidar com picadas de água-viva? Surpresa! Uma cena clássica de Friends, onde Joey sugere que Mônica urine na picada, é não apenas constrangedora, mas também enganosa. Na verdade, usar urina pode apenas aumentar a dor. Especialistas recomendam enxaguar a área afetada com água do mar ou solução salina, que é muito mais eficaz. Quando a água-viva pica, ela libera toxinas que causam dor e irritação. A urina geralmente dilui essas toxinas, mas pode acidentalmente liberar mais células venenosas, piorando a situação. Para tratar corretamente a picada, primeiro saia da água e remova cuidadosamente os tentáculos, de preferência com uma pinça. Em seguida, enxaguar com água salgada ajuda a remover o ferrão e aliviar a dor. Então, da próxima vez que você encontrar uma água-viva, lembre-se de que ligar para Joey em busca de conselhos pode não ser a melhor ideia. Prepare-se para se surpreender com as habilidades de sobrevivência das aranhas. As aranhas são criaturas incríveis com habilidades notáveis.
Por exemplo, elas podem ficar sem comida por meses, reduzindo seu metabolismo, o que as ajuda a sobreviver em tempos difíceis, especialmente no frio ou quando a comida está escassa. Essa característica de serem de sangue frio permite que elas vivam em diversas condições, desde o calor intenso dos desertos até as florestas tropicais úmidas. A capacidade de adaptação delas não para por aí. As aranhas também podem mudar suas estratégias de caça e tecelagem de teias conforme o ambiente. Isso significa que estejam em uma floresta densa ou em uma área seca, elas encontram maneiras de sobreviver e prosperar. Então, da próxima vez que você ver uma aranha, lembre-se de que elas não são apenas criaturas assustadoras, mas verdadeiros mestres da sobrevivência no reino animal. Isso pode mudar nossa visão sobre couro. Deserto é uma alternativa emocionante e sustentável ao couro tradicional, feita de um cacto inofensivo. Esse material inovador, criado em 2019, oferece uma opção mais ecológica para consumidores conscientes. Ao contrário do couro comum, o deserto não precisa de irrigação ou produtos químicos nocivos na sua produção. Isso significa que seu impacto ambiental é muito menor, tornando-o uma ótima escolha para quem quer reduzir sua pegada de carbono. O deserto não é apenas ecológico, mas também possui qualidades impressionantes, como durabilidade, respirabilidade e maciez. Essas características estão contribuindo para sua crescente popularidade na indústria da moda, onde é usada em acessórios estilosos como calçados e bolsas. Com mais designers adotando o deserto, podemos testemunhar uma mudança para práticas mais sustentáveis na moda, levantando a questão: será que o deserto pode redefinir o couro de luxo? Nos florestas iluminadas pela lua de Madagascar, o Ai apresenta uma técnica de caça extraordinária que fascina pesquisadores e amantes dos animais. Este raro primata noturno, que antes era visto como um sinal de má sorte por causa de sua aparência peculiar, com olhos salientes e orelhas de morcego, usa seu dedo médio longo e estranho para um propósito incrível. O aie bate ritmicamente nos troncos das árvores, ouvindo atentamente o som distinto de túneis ocos criados por larvas escondidas. Quando detecta o eco característico, essa criatura única roeu a casca com seus dentes afiados, semelhantes aos de roedores. A verdadeira mágica acontece em seguida. Ele insere seu dedo ágil no buraco, pescando habilidosamente sua presa inseto. Essa adaptação engenhosa funciona como uma combinação de sonar e pinça, mostrando a engenhosidade da natureza. Embora tenha sido caçado por superstição, esforços de conservação agora protegem o aie, destacando seu papel incrível no ecossistema de Madagascar e provando que até as características mais estranhas podem levar ao sucesso evolutivo. Prepare-se para se surpreender com o Whopper mofado do Burger King. Em 2020, o Burger King mudou inesperadamente sua abordagem publicitária, ao mostrar um Whopper coberto de mofo. Essa ousada decisão teve como objetivo mostrar que seus hambúrgueres não contêm conservantes e são feitos com ingredientes frescos. Ao permitir que os espectadores vissem o processo natural de envelhecimento dos alimentos, o Burger King desafiou a ideia de que fast food é sempre artificial e não saudável. Surpreendentemente, essa campanha inovadora ressoou com muitos consumidores, resultando em um impressionante aumento de 14% nas vendas. Em vez de evitar o tema do mofo, a empresa o abraçou para reafirmar seu compromisso com a comida de verdade. Essa estratégia ousada ajudou o Burger King a se destacar em um mercado de fast food saturado, provando que, às vezes, pensar fora da caixa realmente traz resultados. Um fato interessante sobre a Fossa das Marianas. Essa incrível formação subaquática no Oceano Pacífico é o ponto mais profundo da Terra, atingindo cerca de 7 milhas de profundidade. Para comparação, se você jogasse o Everest nessa fossa, a montanha ainda estaria completamente submersa, com milhas de água acima dela. Esse ambiente extremo cria uma pressão colossal e total escuridão, tornando-o um dos lugares mais difíceis de explorar. Apesar dessas condições severas, a fossa abriga criaturas surpreendentes e únicas, muitas das quais se adaptaram de maneiras impressionantes. Por exemplo, alguns organismos desenvolveram proteínas especiais para sobreviver a alta pressão, enquanto outros podem emitir luz para se orientar na escuridão. Os cientistas continuam a desvendar os mistérios desse mundo profundo. Então, quem sabe que outras formas de vida incríveis estão esperando para serem descobertas na Fossa das Marianas?
Você pode acreditar que nomes podem escapar da cabeça? Isso é algo comum que muitas pessoas enfrentam e é chamado de efeito do próximo na fila. Imagine que você está em uma festa e encontra muitos rostos novos. Você se apresenta, mas quando chega a hora de lembrar os nomes dos outros, sua mente de repente fica vazia. Por que isso acontece? A questão está na sua atenção. Quando você está pensando no que dizer a seguir ou preocupado em causar uma boa impressão, seu cérebro tende a esquecer os nomes das pessoas bem na sua frente. É como um bloqueio mental temporário, quando você não consegue processar as informações que chegam. Esse fenômeno destaca como nossas mentes, muitas vezes, estão ocupadas consigo mesmas em situações sociais, dificultando a absorção completa de novas informações. Então, da próxima vez que você esquecer um nome, não se preocupe, você não está sozinho. Isso é apenas um sinal de que você é humano e está tentando lidar com interações sociais complexas. Prepare-se para o mistério do dirigível fantasma. Em 1942, na costa da Califórnia, ocorreu um evento estranho. Um dirigível da Marinha dos Estados Unidos pousou sem tripulação. Esse caso incomum deixou os militares perplexos e despertou o interesse do público. O dirigível, que fazia patrulhas durante a Segunda Guerra Mundial, tinha a missão de detectar submarinos inimigos. No entanto, quando pousou, não havia ninguém a bordo. Apesar das buscas minuciosas, nem a tripulação nem pistas sobre seu destino foram encontradas. Esse incidente continua sendo um mistério não resolvido na história da aviação. Sem a tripulação, as pessoas começaram a formular teorias, desde um trágico acidente até histórias malucas de abdução por alienígenas. A natureza inexplicável do evento intrigou historiadores e entusiastas, levando a investigações contínuas, mesmo décadas depois. Talvez a verdade sobre o que aconteceu com esses marinheiros tenha se perdido há muito tempo, ou as sombras da Segunda Guerra Mundial ainda guardam segredos que precisamos desvendar. Cientistas descobriram recentemente que no Sri Lanka, quando as pessoas se cumprimentam com Ayubawan, não estão apenas trocando gentilezas, estão desejando uma vida longa e próspera umas às outras. Esse gesto sincero que envolve juntar as mãos na frente do peito e fazer uma leve reverência captura a essência do respeito e da boa vontade, tão característica da cultura do Sri Lanka. Imagine-se passeando por um mercado colorido ou uma vila tranquila, onde rostos amigáveis se iluminam ao compartilhar essa frase acolhedora. Cada vez que alguém diz Ayubawan, é como tecer um fio de bondade que une a comunidade. A sinceridade por trás dessas palavras nos lembra de desacelerar em nossas vidas agitadas e valorizar verdadeiramente as conexões que fazemos. Iniciar esse lindo cumprimento pode não apenas alegrar o dia de alguém, mas também criar um laço que transcende a linguagem e a cultura. Portanto, ao encontrar um local ou um viajante, não hesite em compartilhar um Ayubawan. Você pode descobrir que isso cria um momento de calor e camaradagem que ambos vão valorizar. Você pode se surpreender. As corridas de sapatos de madeira na China são um esporte inusitado que mostra um lado divertido e diferente do lazer ativo. Imagine um grupo de participantes entusiasmados calçando grandes tamancos de madeira e competindo em uma pista especialmente preparada. Esse esporte único incentiva o trabalho em equipe e a estratégia, já que os concorrentes precisam coordenar seus movimentos para não tropeçar enquanto superam obstáculos. Originárias de comunidades rurais, as corridas de sapatos de madeira se tornaram populares, especialmente durante festivais e eventos locais, onde o público se reúne para ver esse espetáculo divertido. Durante a corrida, é possível ouvir gritos de animação e risadas enquanto os participantes tentam manter o equilíbrio e correr com seus grandes sapatos. Essa atividade é não apenas uma competição, mas também uma celebração do espírito comunitário e das tradições locais. Portanto, da próxima vez que você pensar em esportes ao redor do mundo, lembre-se de que as corridas de sapatos de madeira oferecem uma visão emocionante da rica cultura da China. Quem sabe isso não se torne a próxima grande tendência no lazer ativo. E se eu disser que um vinho foi vendido por $558 mil? Esse preço chocante estabelece um recorde para a garrafa de vinho mais cara já vendida, uma quantia que poderia comprar uma casa aconchegante. Estamos falando de uma garrafa de 1945 do Domaine de la Romanée Conti, um vinho conhecido por sua rica história, sabor refinado e vinhedo único. Com um preço tão alto, só podemos esperar experiências inesquecíveis, certo? Os compradores muitas vezes esperam que uma garrafa assim traga não apenas sabor,
mas também uma conexão com a terra onde as uvas cresceram, impregnada por décadas de tradições. Imagine-se saboreando esse raro vintage, visualizando os vinhedos ensolarados da Borgonha, França, onde cada gota conta uma história de maestria. Não é apenas vinho, é um investimento em cultura e história. O que você acha que leva as pessoas a gastar tanto em uma única garrafa? Prepare-se para se surpreender com a inteligência dos gatos. Esses adoráveis felinos, muitas vezes, são subestimados, mas, na verdade, os gatos são incrivelmente inteligentes e sensíveis emocionalmente. Acredite ou não, o cérebro de um gato tem quase tantos neurônios no córtex quanto o de um cachorro. Essa semelhança ajuda-os a processar informações e aprender da mesma forma que nossos amigos de quatro patas. Os gatos têm uma ótima memória para seus hábitos e podem até reconhecer a voz de seus donos. Então você pode notar que seu amigo peludo responde ao seu chamado. Eles também aprendem com dicas, o que lhes permite manipular as pessoas para conseguir petiscos ou brincar. Embora alguns considerem os gatos independentes, muitos realmente formam laços profundos com seus donos. Essa fascinante mistura de inteligência e profundidade emocional mostra que os gatos têm um rico mundo interior, cheio de sentimentos e conexões. Então, da próxima vez que você ver seu gato relaxando, lembre-se de que ele pode estar planejando seu próximo movimento encantador. Por que tantos americanos estão acima do peso e obesos? Essa estatística preocupante mostra que cerca de 2/3 dos americanos têm excesso de peso e aproximadamente metade deles sofre de obesidade. Esse problema não diz respeito apenas à aparência, ele traz sérios riscos à saúde, como diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. Vários fatores contribuem para essa situação, como o estilo de vida, incluindo alimentação e atividade física, que muitas vezes são influenciados pelo nosso ritmo acelerado de vida. Muitos americanos têm dificuldades em manter uma alimentação saudável, optando por alimentos rápidos e processados em vez de opções nutritivas. Além disso, a diminuição da atividade física faz com que menos pessoas pratiquem exercícios regularmente, agravando o problema. Não se trata apenas de escolhas individuais, mas também de influências sociais, como a publicidade de alimentos não saudáveis, a prevalência do sedentarismo e o acesso limitado a produtos frescos em algumas áreas. Compreender esses fatores é fundamental para enfrentar essa questão de saúde pública e incentivar um estilo de vida mais saudável. O que pode ser feito para melhorar a situação em relação à saúde? É verdade que existem pandas marinhos? O panda marinho é um invertebrado interessante que pode surpreender muitos com sua aparência que lembra um panda. O corpo esquelético e semi-transparente desse ser único vive entre pedras, recifes e conchas nos oceanos ao redor do mundo. Ele demonstra uma incrível diversidade da vida marinha e destaca como a natureza pode criar formas tão fascinantes. O panda marinho não é um mamífero adorável como o panda gigante da China, mas chamou a atenção de muitos por sua notável semelhança. Esses invertebrados incríveis habitam diferentes ambientes oceânicos e desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Vivendo em formações rochosas subaquáticas e recifes, eles contribuem para a vida vibrante e dinâmica dos ecossistemas marinhos. Estudar essas espécies ajuda os cientistas a entender não apenas os próprios seres, mas também a saúde dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há mais do que apenas peixes e corais, por exemplo, o misterioso panda marinho. O que mais você acha que se esconde nas profundezas? Você consegue imaginar sobreviver 117 dias no mar aberto? Em 1973, o casal britânico Maurice e Marilyn Bailey enfrentou um desafio terrível quando sua iate foi atingida e afundada por uma baleia. Presos em uma jangada inflável, o casal usou suas habilidades de sobrevivência para passar dias e noites intermináveis. Eles rapidamente aprenderam a esvaziar a água da jangada para que ela não afundasse, coletando a preciosa água da chuva quando o tempo permitia. Na busca por comida, não tinham vara de pescar ou rede. Em vez disso, capturavam tartarugas, aves e peixes com as próprias mãos, mostrando a inventividade humana em condições extremas. Com recursos limitados e uma determinação inabalável, os Baileys demonstraram uma resiliência incrível. A história deles nos inspira a valorizar a força que podemos encontrar dentro de nós, mesmo nas situações mais difíceis. O que você faria se enfrentasse um desafio assim? O carro voador, criado pela empresa Klein Vision, muda a forma como pensamos sobre transporte pessoal, combinando-se as funções de um carro e de um avião.
Imagine dirigir na estrada e em seguida decolar para o céu. Este veículo inovador é equipado com um potente motor BMW de 1,6 litros, que gera impressionantes 160 cavalos de potência. Com essa força, ele pode acelerar a quase 200 km por hora, tornando-se não apenas uma novidade, mas um sério candidato ao futuro das viagens. Em relação aos voos, o carro voador tem um alcance de até 1.000 km, o que abre possibilidades emocionantes para viagens longas. Imagine voar sobre os engarrafamentos ou explorar lugares remotos sem as limitações dos aviões tradicionais. Olhando para o futuro, onde carros voadores se tornarão realidade, a criação da Klein Vision se destaca como um símbolo do que a inovação pode alcançar. Será que esse transporte híbrido pode ser a solução que estávamos esperando? Difícil de acreditar, mas o Sr. Rogers tinha um irmão chamado George. George, um adolescente afro-americano, foi adotado pela família do Sr. Rogers, e entre eles se formou uma bela conexão, mais parecida com um laço de irmandade. Crescendo juntos, George teve um impacto significativo na vida de Rogers, despertando sua curiosidade e paixão pela aviação. Essa ligação se fortaleceu quando George se tornou instrutor dos lendários pilotos de Tuskegee durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de valentes pilotos afro-americanos que lutaram pela liberdade nos céus. Sob a orientação de George, o Sr. Rogers aprendeu a voar, o que moldou seu espírito aventureiro e acendeu seu amor pela exploração. A história deles é um exemplo maravilhoso de amizade e mentoria, destacando como conexões pessoais podem inspirar grandeza e derrubar barreiras. Não é incrível pensar sobre o profundo impacto que uma pessoa pode ter na vida de outra? Por que a Molóssia se considera uma nação? Esta micronação autoproclamada, localizada no deserto de Nevada, foi fundada em 1977 por Kevin Baugh, que orgulhosamente é seu presidente. Molóssia é um exemplo interessante de um experimento social único, buscando reconhecimento como uma nação independente, embora não tenha reconhecimento oficial de nenhum governo. Cercada por uma vasta paisagem desértica, este território excêntrico possui sua própria bandeira, moeda e até serviço postal, demonstrando a determinação de Baugh em criar uma identidade única. A área total é de cerca de 2,5 hectares, e vive aqui algumas dezenas de habitantes que desfrutam de uma vida repleta de tradições excêntricas e costumes humorísticos. É importante destacar que Molóssia realiza eventos e festivais anuais que atraem visitantes interessados em experimentar seu charme peculiar. A base de seu status nacional está mais ligada ao espírito brincalhão e ao envolvimento da comunidade do que a ambições políticas, tornando Molóssia um exemplo fascinante de nacionalismo popular. Então, o que é necessário para criar sua própria nação? Por que as moedas de 25 centavos têm reentrâncias? A resposta está na história e em uma maneira inteligente de prevenir fraudes. Cada moeda de 25 centavos americana tem mais de 100 pequenas reentrâncias na borda, conhecidas como ridges. Essas reentrâncias surgiram no século XIX, quando as moedas eram feitas de metais preciosos, como ouro e prata. As pessoas podiam cortar pequenos pedaços de metal, criando suas próprias moedas e, na prática, roubando valor sem ser notadas. Ao adicionar essas reentrâncias, a Casa da Moeda dos Xiataiarwa dificultou a alteração das moedas sem deixar marcas visíveis. Hoje, essas reentrâncias têm uma função dupla. Protegem a integridade da moeda e proporcionam uma textura que ajuda as pessoas a reconhecerem as moedas pelo toque. Então, da próxima vez que você jogar uma moeda de 25 centavos, lembre-se de que essas pequenas reentrâncias não são apenas um enfeite, mas uma proteção contra a desonestidade. Você sabia que é possível registrar uma pessoa desaparecida imediatamente? No Xiataichua, não é necessário esperar 24 horas para contatar as autoridades se alguém sumiu. Ações rápidas são essenciais, pois cada minuto conta na busca por desaparecidos. As autoridades enfatizam a importância da intervenção precoce para encontrar as pessoas de forma segura e rápida. Da mesma forma, o governo do Reino Unido apoia essa abordagem ágil, incentivando as pessoas a reportarem desaparecimentos sem demora. A regra geral é simples. Se você acha que alguém desapareceu, é melhor agir rapidamente do que esperar. Um aviso rápido pode aumentar significativamente as chances de reencontro. Então, confie em seus instintos e procure as autoridades imediatamente. Cada segundo conta quando se trata de segurança e de trazer os entes queridos de volta para casa.
Você consegue acreditar que a Enron já foi uma empresa de destaque? Esse gigante americano de energia foi elogiado por sua abordagem inovadora no final dos anos 1990, atraindo a atenção de investidores e do público. No entanto, esse reconhecimento se transformou em choque quando a Enron se viu no centro de um enorme escândalo financeiro, que revelou sérios problemas em sua contabilidade. Durante as investigações, ficou claro que a empresa manipulava seus relatórios financeiros para mostrar uma imagem mais favorável do que a realidade. Essa traição chocante não apenas levou à falência da Enron em 2001, mas também levantou questões importantes sobre governança corporativa e ética nos negócios. As consequências do escândalo resultaram em mudanças significativas na regulamentação, como a Lei Sarbanes-Oxley, destinada a proteger os investidores de fraudes semelhantes no futuro. A ascensão e a queda da Enron servem como um lembrete claro da necessidade de transparência e honestidade no mundo corporativo. Você pode acreditar que um elefante pode ser influente? O grande menino é um elefante resgatado que usa seu charme para chamar a atenção para a conservação da vida selvagem. Depois de ser salvo de uma situação difícil, ele encontrou um novo propósito na vida. Vivendo em um santuário, o grande menino conquistou os corações de muitas pessoas ao redor do mundo por meio das redes sociais. Suas travessuras adoráveis e seu caráter gentil não apenas entretêm, mas também educam seu público sobre a importância da preservação da vida selvagem. Ao compartilhar publicações sobre seus semelhantes e as ameaças que enfrentam, ele inspira as pessoas a agir e apoiar os esforços de conservação. Cada post chama a atenção para os problemas dos elefantes e de outras espécies em extinção, lembrando-nos de que todos podemos fazer a diferença. A influência do grande menino mostra como os animais podem iniciar conversas importantes sobre biodiversidade e meio ambiente. Então, da próxima vez que você estiver navegando nas redes sociais, lembre-se de que até um elefante pode liderar a luta pela conservação da vida selvagem. Pronto para se juntar ao grande menino em sua missão? Você sabia que o hinduísmo é a religião viva mais antiga? Com uma rica história que abrange mais de 4.000 anos, o hinduísmo surgiu na Índia e continua a evoluir até hoje. É impressionante como seus ensinamentos, baseados em textos antigos conhecidos como Vedas, se concentram em uma profunda espiritualidade. Essas ideias não apenas moldaram a vida de milhões, mas também influenciaram muitas outras religiões ao redor do mundo. Por exemplo, conceitos como karma, que explica que nossas ações têm consequências, e reencarnação, a crença na renascimento, vem da filosofia hindu. Além disso, práticas como meditação desempenham um papel importante no crescimento espiritual e no bem-estar mental. Essa combinação de fé e prática destaca a relevância do hinduísmo no mundo moderno. Não importa se você já conhece seus ensinamentos ou está apenas começando a explorar, entender o hinduísmo abre a porta para uma profunda investigação dos mistérios da vida. Não é incrível como uma crença tão antiga ainda ressoa com tantas pessoas hoje? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre as nozes de macadâmia. Você sabia que a noz de macadâmia é uma das raras plantas australianas que se tornou uma grande cultura comercial? Essas nozes deliciosas e nutritivas crescem em árvores de macadâmia, que precisam de paciência para começar a dar frutos. Após cerca de 7 a 10 anos, as árvores começam a produzir, mas o interessante é que, uma vez que começam, podem dar nozes por mais de 100 anos. Isso significa que uma única árvore pode fornecer uma colheita saborosa por várias gerações. As nozes de macadâmia são não apenas uma excelente fonte de gorduras saudáveis e nutrientes, mas também têm um sabor único e amanteigado, o que as torna populares para lanches e na culinária. Com o aumento da demanda mundial, o cultivo de macadâmia se tornou uma indústria importante para a Austrália, mostrando a poderosa conexão entre a natureza e o comércio. Não é incrível quanto tempo e cuidado são necessários para cada noz? Acredite ou não, o jovem Henrique V enfrentou uma flecha feroz. Quando o futuro rei tinha apenas 16 anos e liderou sua primeira batalha, ele viveu um momento que moldou sua lenda. Durante essa luta intensa, ele foi atingido por uma flecha inimiga no rosto. Em vez de fugir com medo ou se render à dor, Henrique declarou corajosamente que preferiria a morte a ser visto como um covarde. Essa dedicação feroz à bravura não apenas lhe rendeu o respeito de seus companheiros, mas também preparou o caminho para seu futuro reinado. Seu desejo de proteger sua reputação se tornou uma característica definidora que, mais tarde, ajudou a unir a Inglaterra em tempos difíceis. Henrique V,
ficou conhecido por seu carisma e coragem, liderando suas tropas em batalhas memoráveis e se tornando um símbolo de resistência. O que isso nos diz sobre a força da coragem e da reputação na formação da história? É verdade que o HIV vem dos macacos? Sim, é um fato surpreendente. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, causa sérias preocupações devido às suas consequências graves para a saúde, mas muitos podem não saber como ele surgiu. Acredita-se que o vírus tenha se originado na África, quando passou de animais para humanos. Cientistas acreditam que o HIV veio originalmente do macaco Suti Mangabey. Essa transição ocorreu quando as pessoas caçavam esses macacos ou entravam em contato com eles, sendo expostas ao vírus presente no sangue dos animais. Embora o HIV só possa ser transmitido de uma pessoa já infectada, entender sua origem ajuda a desmistificar a doença. Conhecendo a história do HIV, percebemos a importância da educação e da conscientização, o que pode reduzir o estigma. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o HIV, lembre-se de que não é apenas um vírus. Ele tem uma história que nos conecta à natureza. O que mais podemos aprender sobre nossa saúde através da natureza? E se eu te contar sobre a incrível lampreia? Esses seres marinhos únicos, muitas vezes chamados de recicladores da natureza, se alimentam de corpos de animais marinhos mortos ou moribundos, desempenhando um papel importante nos ecossistemas oceânicos. As lampreias vivem em águas profundas ao redor do mundo e são peixes sem mandíbula, que utilizam uma forma de alimentação bastante interessante. Elas podem literalmente se enterrar na carcaça de um peixe caído, comendo-o por dentro. Mas isso não é tudo. Quando as lampreias enfrentam uma ameaça, elas usam um incrível mecanismo de defesa. Elas secretam uma gosma espessa e semi-transparente que pode aumentar até 20 litros ao entrar em contato com a água. Essa gosma torna quase impossível para os predadores pegá-las ou engoli-las, dando às lampreias uma chance de escapar. Suas adaptações únicas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também destacam a diversidade da vida em nossos oceanos. Não é incrível como a natureza dotou um ser tão simples de ferramentas surpreendentes para sobreviver? E se eu te contar sobre um urso chamado Winnipeg? Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado canadense, o tenente Harry Colborne, encontrou um adorável filhote de urso negro enquanto servia no Canadá. Ele decidiu levar o filhote para casa e o nomeou de Winnipeg, em homenagem à sua cidade natal. Esse pequeno urso rapidamente conquistou os corações do batalhão de Colborne, tornando-se não apenas um animal de estimação, mas um mascote querido que alegrava os momentos difíceis. Winnipeg era uma verdadeira companheira, frequentemente vista vagando pelo acampamento e brincando com os soldados. Após a guerra, Colborne a levou para o zoológico de Londres, onde ganhou ainda mais fãs. Um desses fãs era um menino chamado Christopher Robin Milne. Inspirado em suas visitas ao zoológico, o pai de Christopher, A.A. Milne, criou o famoso personagem Winnie the Pooh, baseado na natureza carinhosa e brincalhona de Winnipeg. Não é incrível como a conexão entre um soldado e um urso levou à criação de uma obra icônica da literatura infantil? O que realmente acontece quando Shakespeare faz uma piada? Na sua peça Tito Andrônico, Shakespeare introduz de forma inteligente uma versão antiga da famosa piada Sua Mãe. Imagine uma cena cheia de drama, traição e vingança. No meio de toda essa tensão, um dos personagens faz uma piada sarcástica sobre a mãe do outro, soando surpreendentemente moderna. Esse momento destaca a genialidade de Shakespeare no humor, mostrando que mesmo em histórias trágicas, há espaço para uma leve provocação. Essa piada não só diverte o público, mas também revela a sagacidade do comentário social em suas obras. Ao misturar humor com temas sérios, Shakespeare nos faz perceber que piadas até sobre a família fazem parte da experiência humana há séculos. Não é incrível que uma pequena piada do século XVI ainda ressoe hoje? Você pode acreditar que objetos grudam na pele de Jamie Keaton? Esse fenômeno incrível deixou os médicos perplexos, pois Jamie é uma das apenas 3 pessoas no mundo com essa condição rara. Especialistas acreditam que a mágica acontece devido à capacidade única de sua pele de absorver oxigênio. Essa característica cria um efeito adesivo, permitindo que pequenos objetos grudem em seu corpo. Imagine como é andar com moedas ou chaves que ficam facilmente no lugar. A situação única de Jamie não só intrigou os médicos, mas também despertou o interesse da comunidade científica.
Pesquisadores estão tentando entender como essa habilidade incomum funciona e o que ela pode revelar sobre a biologia humana. Jamie aprendeu a aceitar sua condição e frequentemente compartilha histórias fascinantes sobre os pequenos objetos que grudam nele. A comunidade médica continua a estudar esses casos raros, na esperança de descobrir segredos que possam levar a melhorias na saúde da pele ou em outras áreas. É incrível como a pele de Jamie pode nos ensinar tanto sobre nossos próprios corpos. Poucos sabem, mas ela tinha 117 anos. Misao Okawa, do Japão, é a recordista como a pessoa mais velha do mundo com idade confirmada. Ela nasceu em 5 de março de 1898 e viveu mudanças incríveis no mundo, desde os anos 1900 até o século XXI. Sua longevidade refletia não apenas o passar do tempo, mas uma vida cheia de histórias, amor e sabedoria. Nos últimos anos, Okawa desfrutou de momentos com a família, que valorizava sua personalidade encantadora e suas memórias vivas. Ela acreditava que viver muito estava ligado ao amor por sushi, seu prato favorito, e às sonecas durante o dia. Apesar das dificuldades da idade avançada, ela encarava a vida com graça e energia. A trajetória de Okawa nos lembra que longevidade não é apenas sobre os anos vividos, mas sobre os momentos que criamos e compartilhamos com nossos entes queridos. Quais segredos de uma vida longa podemos aprender com sua experiência? É difícil de acreditar, mas a Constituição da Suíça tem uma característica única. Ela se inspira em princípios democráticos fundamentais, como a separação de poderes e a proteção das liberdades civis. Ao contrário dos Estados Unidos, onde há um líder executivo, o presidente, a Suíça escolheu um caminho diferente. Eles criaram um Conselho Federal de 7 membros para governar o país, promovendo a liderança coletiva. Essa solução única foi adotada para evitar que alguém dominasse a vida política, refletindo o desejo da Suíça de equilibrar os interesses regionais e prevenir a concentração de poder. Os membros do conselho trabalham juntos, tomando decisões importantes em equipe, o que demonstra como a democracia suíça valoriza a colaboração mais do que o poder individual. Não é interessante como diferentes países interpretam a democracia de maneiras distintas? Prepare-se para se surpreender com câmeras térmicas. Esses dispositivos incríveis conseguem captar pequenas variações de temperatura que nossos olhos não conseguem ver. As câmeras térmicas são sensíveis o suficiente para detectar até mesmo mudanças sutis de calor, o que pode revelar muito sobre o que acontece ao nosso redor. Pesquisadores estão explorando seu uso na detecção de mentiras, já que a nervosidade pode causar um leve aumento na temperatura do corpo. Quando alguém mente, pode suar mais ou se sentir mais ansioso, resultando em um aumento visível na temperatura da pele. Imagine uma situação em que a câmera pode ajudar a descobrir se uma pessoa está dizendo a verdade ou não. Embora esse método ainda esteja em fase experimental, ele abre possibilidades fascinantes para áreas como a segurança pública e a investigação. Quem sabe? No futuro, as tecnologias térmicas podem se tornar ferramentas valiosas em investigações. O que você acha do uso de câmeras para revelar a verdade? Você consegue adivinhar o tamanho do Sol em comparação com a Lua? O Sol pode parecer uma simples esfera brilhante no nosso céu, mas na verdade é uma estrela colossal. Na verdade, o Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, que frequentemente vemos à noite. Essa diferença de tamanho é enorme e pode te surpreender. Mas aqui vai um fato interessante. O Sol também está aproximadamente 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua. Essa relação única é importante para como percebemos esses dois corpos celestes. Quando olhamos para o céu, o Sol e a Lua parecem ter tamanhos semelhantes do nosso ponto de vista, embora um seja uma enorme esfera de gás quente e o outro um pequeno satélite rochoso. A imensa presença do Sol fornece o calor e a luz necessários para a vida na Terra, enquanto a Lua influencia as marés e inspira muitas histórias ao longo da história. É incrível como dois objetos tão diferentes podem criar um equilíbrio tão harmonioso em nossas vidas, não é? Você vai se surpreender ao saber que Mario ofusca Mickey Mouse. Nos anos 1990, uma pesquisa nacional interessante mostrou que o personagem favorito da Nintendo, Mario, se tornou mais reconhecível entre as crianças americanas do que o icônico Mickey Mouse. Essa descoberta surpreendente destacou a enorme influência cultural dos personagens de videogame na época. Com o avanço da tecnologia dos jogos e sua acessibilidade,
As crianças passavam horas explorando mundos fantásticos dos videogames, tornando personagens como Mario conhecidos em toda a casa. Com seu famoso boné vermelho e seu jeito amigável, Mario conquistou os corações e mentes de toda uma geração. Essa mudança nas preferências também refletia transformações mais amplas no entretenimento, já que os videogames começaram a competir com os desenhos animados e filmes tradicionais. Olhando para trás, é incrível perceber como um simples encanador italiano se tornou um símbolo de diversão, aventura e nostalgia para milhões. Quais outros personagens podem deixar uma marca tão profunda hoje em dia? O que realmente une os australianos? Em 2000, uma onda de descontentamento percorreu toda a Austrália, quando os cidadãos se manifestaram contra o aumento dos preços da cerveja. Essa indignação coletiva resultou na maior petição do país, que reuniu impressionantes 792.985 assinaturas. É difícil acreditar, mas esse movimento não apenas destacou a importância da cerveja na cultura australiana, mas também mostrou o quanto as pessoas se importam com a acessibilidade de suas bebidas favoritas. Quando os preços nos pubs subiram e o custo da pint se tornou um assunto quente, os australianos decidiram agir, acreditando que a cerveja deveria ser acessível a todos. A petição foi um lembrete claro de como valores como camaradagem e tradições ressoam nas comunidades. A cerveja não é apenas uma bebida, ela simboliza encontros, celebrações e o estilo de vida australiano. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma cerveja gelada, lembre-se da voz unida de quase 800 mil pessoas que defenderam sua bebida favorita. Você sabia que é proibido negar água no Arizona? Essa lei surpreendente destaca a importância da hidratação em um dos estados mais quentes dos EUA. Quando a temperatura sobe, o risco de desidratação aumenta muito e o acesso à água se torna essencial. A lei do Arizona exige que qualquer pessoa, seja em um restaurante ou em casa, forneça um copo de água quando solicitado. Essa norma visa apoiar a dignidade humana e proteger a saúde pública, reconhecendo que todos têm o direito à hidratação, especialmente em calor extremo. Portanto, se você estiver no Arizona, lembre-se de que negar água não é apenas indelicado, mas também ilegal. Essa regra única reflete o compromisso do Estado em cuidar de seus residentes e visitantes, garantindo que ninguém sofra de sede nesse ambiente ensolarado. Você já pensou em como essas leis podem refletir os valores da comunidade? Acredite ou não, cirurgia no cérebro pode mudar nosso humor. Pesquisadores estão explorando uma ideia interessante de usar a cirurgia para tratar doenças mentais. O processo envolve cortar certas conexões nervosas no cérebro, o que, acredita-se, cria uma espécie de reinicialização na forma como nossa mente funciona. Imagine se emoções como tristeza ou ansiedade pudessem ser eliminadas ao mudar a fiação do cérebro. Essa abordagem visa aliviar os sintomas em pessoas que não encontraram alívio com métodos tradicionais de tratamento. Embora a ideia de uma cirurgia no cérebro possa parecer assustadora, os avanços na tecnologia e nossa compreensão do cérebro tornam esses procedimentos mais seguros e eficazes. Para muitos, esse método inovador traz esperança quando outras opções falharam. Talvez seja o caminho para uma melhor saúde mental para muitas pessoas. O futuro da psiquiatria é realmente empolgante. Você percebeu como as redes sociais mudam a comunicação? É impressionante como plataformas como Facebook, Instagram e Twitter se tornaram espaços vibrantes para a autoexpressão. Hoje, milhões de usuários compartilham histórias pessoais, pensamentos e opiniões com apenas um clique, alcançando um público que vai além do seu círculo mais próximo. Essa transformação altera nossas interações, permitindo que pessoas de diferentes origens se conectem e celebrem sua singularidade. Com um simples post ou tweet, alguém pode iniciar uma conversa sobre saúde mental, justiça social, ou até mesmo sobre as alegrias do dia a dia, promovendo compreensão e empatia entre diferentes comunidades. Ao trocar ideias e experiências, também estamos redefinindo o que significa estar conectado no mundo digital. Então, como essas mudanças afetam nossa sociedade e nossos relacionamentos? Estamos nos tornando mais unidos ou mais divididos por meio dessa troca online? Sobreviventes dos horrores do assassino de brinquedos ainda não se lembram. Muitas vítimas de David Parker Ray, conhecido como o assassino de brinquedos, passaram por traumas inimagináveis, mas não têm memórias de suas experiências horríveis. Esse fenômeno estranho está ligado aos métodos conhecidos de Ray, que incluíam a droga das vítimas e manipulação psicológica.
As drogas que ele usava frequentemente apagavam suas memórias, tornando quase impossível recuperar os eventos do sequestro. Táticas psicológicas como gaslighting e ameaças desorientavam ainda mais as vítimas, mantendo-as em um estado de medo e confusão. Como resultado, até mesmo aqueles que sobreviveram a esse pesadelo tinham dificuldade em recontar suas experiências. Essa triste realidade destaca as complexas consequências do trauma e a reação do cérebro ao estresse extremo. Os sobreviventes muitas vezes precisavam reconstruir suas vidas sem uma compreensão clara de seu passado, o que complicava o processo de cura. Como podemos apoiar aqueles que lutam com as memórias de tempos tão sombrios? Você sabia que um grupo de corujas pode ter vários nomes? O mais popular é parlamento. Esse termo único provavelmente surgiu da ideia de que as corujas simbolizam sabedoria e conhecimento, ligando-as às discussões humanas. Além de parlamento, algumas pessoas chamam um grupo de corujas de congresso, enfatizando a ideia de união para debater. Outro nome menos conhecido é Estado, que traz um ar de formalidade a esses encontros. No entanto, muitos simplesmente as chamam de bando, que é um termo mais geral para grupos de aves. Essa diversidade de nomes mostra a riqueza da língua e como percebemos a natureza. Na próxima vez que você ver corujas juntas, pense em qual nome você prefere. O peso pode realmente determinar o valor? Cientistas dizem sim. Pesquisas mostram que as pessoas frequentemente associam objetos mais pesados a um maior valor. Esse fenômeno interessante indica que nosso cérebro relaciona peso com importância e qualidade. Em uma série de experimentos, os participantes avaliavam constantemente objetos mais pesados, como um troféu metálico robusto, como mais prestigiosos do que alternativas mais leves, mesmo que ambos cumprissem a mesma função. As razões para essa avaliação podem ser evolutivas. Ao longo da história, objetos mais pesados frequentemente significavam melhores materiais ou maior durabilidade. Pense nisso. Um livro pesado pode parecer mais significativo, conferindo-lhe autoridade e confiança. Essa ideia se aplica não apenas a objetos pessoais, mas também a estratégias de marketing, onde as empresas frequentemente usam o peso para transmitir uma sensação de luxo. Então, da próxima vez que você pegar um produto, pense em como seu peso influencia sua percepção. Essa tendência pode moldar sua opinião sobre qualidade e valor. Você consegue imaginar um carro acelerando a 400 km por hora? O Koenigsegg Regera tornou esse sonho realidade, estabelecendo um recorde mundial ao atingir essa incrível velocidade em apenas 28,81 segundos. Este hipercarro não é apenas sobre velocidade. Ele possui um potente motor V8 de 5 litros, com 2 turbocompressores e 3 motores elétricos. Juntos, eles geram mais de 1.100 cavalos de potência, tornando-o um dos carros mais potentes do planeta. O que realmente destaca o Regera é seu sistema inovador de transmissão direta, que dispensa a caixa de câmbio tradicional. Essa tecnologia proporciona uma aceleração mais suave e melhor desempenho. Imagine-se ao volante, sentindo a incrível potência, enquanto o Regera acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. A combinação de tecnologias avançadas e uma incessante busca por velocidade faz do Koenigsegg Regera uma maravilha da engenharia automotiva moderna. É mais do que apenas um carro, é uma visão do futuro dos automóveis de alto desempenho. Quais outras velocidades incríveis veremos no futuro? E se eu te disser que Jeff Bezos trabalhou em finanças? Antes de se tornar o chefe da Amazon em 1994, Bezos foi vice-presidente sênior na empresa de investimentos D.E. Shaw & Co., em Wall Street. Na D.E. Shaw, ele fez parte de uma equipe inovadora que usava algoritmos complexos para negociações financeiras. Essa abordagem avançada para as finanças o fascinou e ajudou a moldar sua futura carreira em tecnologia e comércio. Durante seu tempo lá, Bezos aprimorou suas habilidades analíticas e adquiriu um profundo entendimento da dinâmica de mercado, o que acabou influenciando sua visão para a Amazon. Ao combinar seu conhecimento financeiro com sua paixão por tecnologia, ele conseguiu revolucionar as compras online. Quem diria que uma carreira em Wall Street levaria à criação de um dos mercados online mais famosos do mundo? Descubra como James Monroe influenciou a capital da Libéria. James Monroe, o quinto presidente do ZEW, teve um papel importante na criação da Libéria, o que é bastante interessante. No início do século XIX, Monroe apoiou ativamente a ideia de colonização, buscando criar um lugar seguro para ex-escravos afro-americanos.
Essa iniciativa levou à fundação de Monróvia, a capital da Libéria, que recebeu seu nome em sua homenagem. A cidade foi fundada em 1822, como um local onde ex-escravos poderiam começar uma nova vida na África. Imagine quantas esperanças e sonhos as pessoas tinham nesse novo país. As ações de Monroe foram motivadas por razões complexas, já que o movimento de enviar ex-escravos para a África refletia crenças culturais mais amplas da época. Embora seu apoio tenha sido reconhecido por muitos, também gerou controvérsias sobre raça e identidade, que ainda são relevantes hoje. Monróvia é um lembrete vivo dessa história, mostrando os destinos entrelaçados da América e da Libéria. Você consegue imaginar como tudo poderia ter sido diferente se Monroe não tivesse tomado essa iniciativa? Desde 2001, Angelina Jolie é embaixadora da boa vontade da ONU, trabalhando para melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. Ela visita as regiões mais difíceis, destacando problemas como crises de refugiados e pobreza. A experiência pessoal adquirida durante as visitas a ajuda a entender melhor as comunidades que apoia, defendendo seus direitos e necessidades. Graças aos seus esforços, ela chama a atenção para as dificuldades enfrentadas por pessoas deslocadas e ressalta a importância da ajuda humanitária. Jolie também apoia diversas iniciativas voltadas para a proteção dos direitos das crianças e o empoderamento das mulheres, usando sua fama para trazer visibilidade a questões importantes. Ao colaborar com organizações e governos, ela promove mudanças significativas e inspira outros a se unirem na ajuda. Seu trabalho motiva muitas pessoas a agir, mostrando que uma única pessoa pode mudar o mundo. O que te inspira a ajudar os necessitados? Você sabia que a guilhotina foi usada na França até a década de 1970? Esse método de execução, assustador mas fascinante, fez parte da história da pena de morte. A guilhotina, conhecida por sua eficácia rápida e brutal, se tornou um símbolo da Revolução Francesa no final do século XVIII. Seu uso durou quase 2 séculos, e a última execução oficial com guilhotina ocorreu em 1977. Foi um período de grandes mudanças, quando muitos países começaram a reavaliar suas opiniões sobre a pena de morte. A decisão de abolir a guilhotina refletiu a crescente opinião pública contra a pena capital, à medida que as pessoas começaram a valorizar os direitos humanos mais do que as antigas tradições. Essa mudança foi significativa, sinalizando uma nova era na justiça e na ética. A guilhotina, que um dia foi uma ferramenta do poder estatal, agora faz parte da história, lembrando-nos de como as sociedades evoluem e como nossos valores podem mudar ao longo do tempo. Você sabia que nem todas as frutas são iguais? O termo fruta pode ser confuso, pois se refere a uma classificação botânica específica. Por exemplo, a banana é tecnicamente uma fruta, mas morangos e framboesas não são. Frutas verdadeiras se desenvolvem de um único ovário de flor e geralmente têm sementes embutidas na polpa. Isso significa que uvas, mirtilos e até mesmo kiwis se encaixam na categoria de frutas. A localização também é muito importante. O clima determina quais frutas crescem em cada região. Por exemplo, você encontrará cranberry em lugares mais frios, como Wisconsin, enquanto regiões tropicais produzem frutas deliciosas como açaí. Além disso, o valor nutricional pode variar bastante entre diferentes tipos de frutas. Os mirtilos são ricos em antioxidantes, enquanto as amoras têm muito vitamina C. Então, da próxima vez que você saborear uma fruta, pense na história fascinante de sua classificação e de onde ela veio. A natureza não é cheia de surpresas. Vamos revelar a verdade sobre o beijo no céu. Uma impressionante escultura, localizada em Ulu, Chongqing, que desperta grande interesse na internet. Com mais de 50 metros de altura, essa maravilha artística está no topo de uma montanha de 1.200 metros. A escultura é inspirada em uma antiga lenda chinesa sobre o amor e representa uma história romântica que encanta muitos. No entanto, nem todos apreciam sua grandiosidade. As opiniões na internet estão divididas. Alguns usuários zombam de sua forma inusitada com humor, enquanto outros sonham em subir para ver essa figura gigante de perto. Essa mistura de admiração e piadas destaca como a arte pode evocar diferentes sentimentos, gerando conversas que vão do amor ao riso. Quando os visitantes chegam a este lugar pitoresco, o beijo no céu os convida a refletir sobre amor e criatividade. Que histórias você acha que essa escultura conta? Você já se perguntou por que o Tetris ilumina a universidade? Um grupo criativo de estudantes da Faculdade de Ciências da Computação da Universidade de Kiel
criou um projeto incrível, transformando o prédio principal em uma enorme tela de Tetris. Eles instalaram LEDs em 392 janelas, criando um espetáculo impressionante de 43 metros de altura. Imagine mais de 56 mil luzes, piscando e mudando, refletindo o clássico jogo em tempo real. A iniciativa dos estudantes não só demonstra suas habilidades técnicas, mas também cria uma atmosfera única e divertida no campus. Esse espetáculo vibrante chamou a atenção de estudantes, professores e visitantes, transformando um prédio comum em uma obra viva de criatividade. Unindo tecnologia e arte, este projeto mostra como ideias inovadoras podem unir as pessoas e dar vida ao cotidiano de todos na universidade. Você consegue imaginar que este incrível templo levou 40 anos para ser construído? O Templo Mormon, em Salt Lake City, uma verdadeira maravilha da arquitetura, foi erguido de 1853 a 1893 e é o centro espiritual da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Com suas imponentes paredes de granito e a elegante torre central, o templo representa perfeitamente a fé e a dedicação de seus criadores. Projetado para inspirar reverência, seus detalhes complexos e a habilidade única atraem visitantes de todo o mundo que desejam admirar sua grandiosidade. O templo não apenas cumpre funções religiosas, mas também é um importante marco na arquitetura americana. A cada pedra colocada e a cada detalhe cuidadosamente trabalhado, o templo demonstra a determinação e a devoção da comunidade. Você já se perguntou como uma construção tão magnífica pôde ser erguida ao longo de 4 longas décadas, apesar das dificuldades da época? Você sabia que o HIV começou com chimpanzés? Esse fato interessante destaca a complexa relação entre humanos e a natureza. Pesquisadores acreditam que o vírus da imunodeficiência humana, da HIV, que causa a AIDS, teve origem em um vírus encontrado em chimpanzés. A história começa com a caça desses animais e o contato com seu sangue. O vírus, chamado de vírus da imunodeficiência dos macacos, SIV, passou dos chimpanzés para os humanos, se adaptando e evoluindo ao longo do caminho. Essa transição provavelmente ocorreu na África Central, onde a caça e o contato com o sangue dos animais eram mais comuns. Compreender essa história de origem é importante, pois explica como doenças zoonóticas podem ser transmitidas de animais para humanos, ressaltando a importância da conservação da vida selvagem e da saúde pública. Ao estudar o início do HIV, entendemos que proteger os habitats dos animais e promover práticas de caça seguras são passos importantes para evitar surtos semelhantes no futuro. Então, o que mais podemos aprender sobre vírus que cruzam a barreira entre espécies? Imagine realizar uma cirurgia a partir de uma mochila. Surgery Field é uma inovação revolucionária que transforma a assistência médica de emergência. Esta sala de cirurgia portátil cabe em um pacote compacto, fácil de transportar e montar em poucos minutos. Dentro há um ambiente estéril e uma bateria confiável, permitindo que os profissionais de saúde realizem operações urgentes em locais remotos, onde não há hospitais. Seja em áreas de desastre ou em regiões rurais, o Surgery Field oferece procedimentos essenciais que antes eram inacessíveis para muitos. Este dispositivo incrível não só facilita a logística, mas também destaca a importância da adaptabilidade na medicina. Com tais avanços, podemos esperar que mais vidas sejam salvas em situações críticas. O que você acha que espera a assistência médica de emergência no futuro? É difícil de acreditar, mas os Estados Unidos possuem o maior número de milionários do mundo, o que mostra sua economia diversificada e a capacidade de gerar riqueza. Segundo os dados mais recentes, há mais de 20 milhões de milionários no Ziapatwa, devido a fatores como empreendedorismo, inovação e oportunidades de investimento. Enquanto isso, a China lidera em número de bilionários, refletindo seu rápido crescimento econômico e avanços tecnológicos. O crescimento acelerado do setor tecnológico na China, com empresas como Alibaba e Tencent, permitiu que muitas pessoas se tornassem bilionárias. Essa dinâmica econômica destaca como diferentes fatores contribuem para a acumulação de riqueza, com os Ecradei focando na riqueza individual através dos milionários, enquanto a China alcança novos patamares com os bilionários. Como essas tendências afetarão a economia global no futuro? Você sabia que os cães da Nova Guiné cantam melodiosamente? Esses cães incríveis estão entre as raças mais raras do mundo. Eles são valorizados não apenas pela aparência única, mas também pela forma especial de se comunicar.
Ao contrário da maioria dos cães que ladram, os cães da Nova Guiné emitem um lindo uivo melodioso, parecido com um canto. Essa vocalização incomum ajuda-os a se conectar e expressar suas emoções. Seus uivos podem ser tão hipnotizantes que algumas pessoas dizem que parecem um coro. Originários das montanhas rigorosas da Nova Guiné, esses cães têm uma linhagem que remonta a milhares de anos, tornando-os uma das raças mais primitivas. Infelizmente, sua população selvagem está diminuindo e encontrá-los na natureza está se tornando cada vez mais difícil. Ecologistas estão se esforçando para proteger essa raça maravilhosa, para que as futuras gerações possam desfrutar de suas lindas canções e herança única. Vamos revelar a verdade sobre as máquinas de escrever e Mark Twain. O primeiro livro impresso em uma máquina de escrever foi o clássico amado de Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer. Esse fato incrível não apenas mostra o espírito inovador de Twain, mas também destaca como ele abraçou novas tecnologias em sua obra. Imagine o som das teclas da máquina de escrever enquanto ele criava as aventuras do jovem Tom no poderoso Mississippi. Twain foi um pioneiro em muitos aspectos, usando a máquina de escrever para dar vida a seus personagens vibrantes e histórias em um novo formato. Naquela época, a máquina de escrever era uma invenção revolucionária que mudou a forma como os autores criavam suas obras. Ao optar por digitar seu romance, Twain caminhou rumo ao futuro da literatura, abrindo portas para outros escritores. Não é surpreendente pensar que uma máquina tão simples teve um papel na criação de literatura eterna? Você já parou para pensar por que o arsênio foi popular em algum momento? Apesar de ser um veneno mortal, o arsênio era estranhamente utilizado em produtos do dia a dia no passado. Muitas pessoas acreditavam que pequenas doses de arsênio poderiam trazer benefícios à saúde, e essa ideia era apoiada por médicos e empresas respeitáveis. Isso levou ao seu uso em diversos medicamentos e até em cosméticos. As pessoas achavam que estavam melhorando sua saúde, mas, na verdade, o consumo regular de arsênio pode causar sérios problemas. Sintomas como náusea, vômito e diarreia são apenas o começo. A exposição prolongada pode resultar em falência de órgãos e até morte. Com o tempo, a conscientização sobre esses riscos aumentou e o lado sombrio do arsênio se tornou mais conhecido, levando a proibições e regulamentações. É difícil acreditar que algo tão prejudicial já foi considerado benéfico. Como permitimos isso e o que isso nos ensina sobre confiar na ciência? Acredite ou não, os emojis melhoram nossa comunicação. Esses pequenos ícones coloridos mudaram a forma como nos expressamos em mensagens e redes sociais. A história desses símbolos começa com as primeiras tentativas de usar pontuação para esclarecer o tom e as emoções na escrita. Por exemplo, antes dos emojis, as pessoas usavam sinais de pontuação, como pontos de exclamação ou reticências, para transmitir sarcasmo ou empolgação, mas isso muitas vezes causava mal-entendidos. Os emojis surgiram como uma solução criativa para esses problemas, adicionando um elemento visual que transmite sentimentos instantaneamente, tornando as mensagens mais claras e compreensíveis. Essa evolução da linguagem é surpreendente, mostrando como nossa necessidade de comunicação e a transmissão correta de emoções influenciam nossos estilos de interação. À medida que dependemos cada vez mais de plataformas digitais, essas inovações nos lembram que a linguagem sempre se adapta às nossas necessidades. Você consegue imaginar um mundo sem emojis, onde suas mensagens poderiam ser mal interpretadas? Na próxima vez que você enviar um emoji, lembre-se de que não é apenas um complemento fofo, é parte de uma fascinante jornada linguística. Você sabia que os croissants surgiram na Áustria? Embora muitas vezes os consideremos como um doce tipicamente francês, sua história começa na Áustria, onde eram chamados de Kipferl. Tudo começou no final do século XVII, quando essa delícia de massa começou a conquistar os corações dos austríacos. Porém, foi apenas em 1839 que o croissant fez sua grande estreia na França, graças ao talentoso oficial de artilharia, Auguste Zola. Ele abriu uma padaria chamada Boulangerie Viennoise, em Paris, e apresentou essa iguaria deliciosa aos moradores locais. O croissant rapidamente se tornou popular entre os parisienses devido à sua massa folhada e sabor rico. Hoje, os croissants não são apenas um café da manhã na França, eles são apreciados em todo o mundo. Imagine-se saboreando um croissant quente e folhado com uma xícara de café fresco. Na próxima vez que você desfrutar dessa delícia,
Lembre-se de suas raízes austríacas e da jornada que ele fez para se tornar um doce amado em todo o mundo. O que realmente ajuda a lagartixa Gila a sobreviver? Essas incríveis lagartixas, que vivem no sudoeste do Zichínua e no México, são uma das poucas espécies de lagartixas venenosas do planeta. As lagartixas Gila acumulam gordura em suas caudas, que serve como reserva de alimento em tempos difíceis. Essa adaptação única permite que elas sobrevivam em condições severas, onde a comida pode ser escassa. Quando as lagartixas Gila capturam suas presas, que muitas vezes incluem pequenos mamíferos e ovos de aves, elas usam seus dentes especializados com sulcos para injetar veneno. Esse veneno pode parecer assustador, mas tem duas funções principais: protege a lagartixa de predadores e ajuda a paralisar a presa. Curiosamente, as lagartixas Gila não são agressivas, a menos que se sintam ameaçadas, e passam a maior parte do tempo se aquecendo ao sol ou se escondendo em tocas durante as horas mais quentes do dia. Não é incrível como a natureza dá a seres como as lagartixas Gila a capacidade de sobreviver em seu ambiente? Prepare-se para se surpreender com os fatos das tampas do Snapple. Você pode achar que esses fatos estranhos são totalmente confiáveis, mas muitos deles estão desatualizados, incorretos ou até exagerados. Pesquisas mostraram que algumas afirmações, como a popularidade de certos animais ou eventos históricos, nem sempre são verdadeiras. Por exemplo, uma afirmação dizia que o mel nunca estraga, o que é basicamente verdade, mas sua durabilidade pode ser afetada por fatores complexos. A equipe do Snapple sabe como criar fatos interessantes que chamam sua atenção, mas é importante abordá-los com um certo ceticismo. Então, da próxima vez que você abrir um Snapple e ler um fato, lembre-se de que, embora possam entreter e despertar curiosidade, eles nem sempre são precisos. Não é curioso como a lata da sua bebida favorita pode fazer você questionar o que acha que sabe? E se eu te contar sobre o transtorno pica? Pica é uma condição interessante, mas preocupante, onde as pessoas sentem vontade de comer coisas não comestíveis, como giz, terra e até baterias. Imagine ter um desejo forte de comer algo que não só não pode ser comido, mas que também pode ser perigoso para a saúde. Esse transtorno é mais comum em crianças e mulheres grávidas, mas pode afetar qualquer pessoa. As causas desses desejos podem variar, desde falta de nutrientes até problemas mentais, ou até mesmo costumes culturais. Pessoas com pica podem enfrentar sérios riscos à saúde, já que muitos desses itens podem causar intoxicação ou lesões internas. Por exemplo, engolir baterias pode resultar em queimaduras químicas. Entender o pica é muito importante, pois ajuda a apoiar aqueles que enfrentam esses desejos incomuns e os encoraja a buscar ajuda. Você já ouviu falar de alguém com esse transtorno? Um fato interessante sobre a poluição causada por fogos de artifício. Os fogos de artifício iluminam o céu noturno, mas também causam sérios problemas ambientais. Quando explodem, liberam substâncias químicas nocivas no ar, como metais pesados, incluindo chumbo e bário, além de vários poluentes. Esses materiais podem se espalhar longe do local de lançamento, contaminando o ar, o solo e a água. As consequências não desaparecem, representam um risco tanto para as pessoas quanto para a vida selvagem. Por exemplo, essas toxinas podem se acumular em corpos d'água locais, afetando as populações de peixes e outros organismos aquáticos, além de entrarem na cadeia alimentar. Mesmo pequenas quantidades dessas substâncias perigosas podem causar problemas de saúde em humanos, especialmente em crianças e em pessoas com doenças respiratórias. Então, enquanto você aprecia esses espetáculos coloridos, pense sobre o impacto no meio ambiente. Existe uma maneira de celebrar sem prejudicar nosso planeta.